Nós estamos chegando agora na parte final do nosso treinamento e nós vamos tocar num ponto agora que eu chamo da lógica da religiosidade. Eu já falei de alguma maneira nessa lógica, mas eu quero assim concentrar para que fique bem evidente para você como é que funciona essa lógica. E eu vou ler um texto aqui, que é um texto de Gênesis, que é bem conhecido, mas eu quero ler para que seja trazido assim de forma bem pontual o texto, que é a história da construção da Torre de Babel. E aí eu quero que você preste atenção para você ver como é que funciona a lógica da religiosidade. Porque qual é a ideia da lógica da religiosidade? É que a lógica da religiosidade funciona da seguinte forma, que o religioso ele se utiliza de um elemento que Deus deu para alcançar os objetivos próprios. Então, vamos ao texto para que você preste atenção nisso. O texto é o texto de Gênesis, capítulo 11, versículo do 1 ao 6. O texto diz o seguinte: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, os homens que existiam à época, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E é bom fazer essa observação aqui. Cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome, isso é importante também, façamos-nos um nome para que não sejamos não sejamos espalhados sobre a face da terra, de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentaram a fazer. Deus tinha dado uma determinação aos homens, que era de encher a terra. Este era o desejo, era a vontade de Deus. Os homens não queriam fazer isso. Esse era o contexto que estava por detrás. Os homens não queriam fazer a vontade de Deus, de encher a terra. Eles queriam construir. E detalhe, para fazer uma construção tão monumental assim, isso não só seria trabalhoso, mas isso traria honra ao nome deles. Por isso que eles disseram aqui, façamos um nome. Porque assim, não era só fazer isso para ser contrário à vontade do Senhor, mas façamos algo que seja bem feito e que no final a gente ainda se orgulhe disso. E aí Deus chega e intervém, fazendo com que as línguas sejam confundidas e obrigando a eles a não se entenderem mais e se espalharem pela face da terra. Esse texto é interessante também porque, para que eles viabilizassem este intento, a Bíblia diz que eles pegam elementos, eu vou até pegar aqui no início, que diz assim, e disseram uns aos outros, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e betume por cal. Quer dizer, eles pegaram tijolos e betume, que eram os elementos que Deus tinha dado, a terra para fazer tijolo, e o betume para utilizar como cal, elementos que Deus deu da própria natureza para utilizar, para viabilizar aquilo que eles intentavam para a sua própria glória e para o seu próprio propósito. Esse é o ponto aqui, querido. Querida. Esse é o ponto. Utilizar do elemento que Deus disponibilizou para buscar algo
que viabilizasse algo ao seu benefício, à sua própria glória e que vai de encontro à vontade de Deus. Essa é a lógica da religiosidade. Mas, Leandro, como que isso pode ser visto em outros exemplos para eu entender melhor? Vamos lá. Jesus critica os fariseus porque o que eles dizem? Eles dizem o seguinte: olha, vocês, por causa das tradições de vocês, descumprem o mandamento de Deus. Isso é o que Jesus diz. E aí Jesus cita o seguinte: vocês, com a justificativa de dar uma oferta, porque existia um mandamento de que as pessoas elas tinham que cuidar dos seus pais quando eles ficassem idosos. E cuidar dos idosos, honrar pai e mãe, era cuidar dos idosos até eles morrerem. E isso era trabalhoso. Isso era trabalhoso porque era cuidar de todos os detalhes, era cuidar na sua doença, era cuidar deles na alimentação, era cuidar deles se eles tivessem as mais diversas necessidades. E na época não era igual hoje, que tem assistências diversas, que tem plano de saúde, que tem asilos. Não era assim, eram os filhos mesmo que tinham que cuidar. Então, assim, por mais que tivesse uma família rica, mas de qualquer forma existia todo um amparo desses filhos que tinham que estar acompanhando ali. E aí o que é que foi criado como tradição? Não era mandamento, era tradição religiosa. Aquelas pessoas que pegassem os seus recursos e entregassem no templo e dissessem assim: isso é Corban. Corban era o nome que era dado a essa oferta ao templo dos seus recursos. Estou entregando a Deus esse recurso. Ela era isentada dessa obrigação de cuidar dos pais. Só que, quando eles faziam isso, aparentava ser ela entregou tudo à igreja, ao templo. Só que quando elas faziam isso, elas estavam descumprindo o mandamento. E esse descumprir o mandamento, na verdade, era uma forma delas se verem livres daquilo que era trabalhoso, daquilo que iam cansar ela pro resto da vida, até os pais morrerem. Era uma forma camuflada de se disfarçar aquilo que era custoso, que elas queriam se ver livres. Então, o que é que elas fizeram? Elas utilizaram o recurso que Deus deu, uma oferta, e elas utilizaram a oferta para fazer o seu nome. De que forma? Recebendo a glória de parecer que estavam sendo generosos e piedosos, dando tudo o que tinha, mas para no final das contas estar se desviando da vontade de Deus, que é fazendo o quê? Cuidando dos pais até o final da vida. Entende a lógica? É a mesma lógica que o pessoal lá na Torre de Babel fizeram. E, gente, se a gente for olhar para várias práticas que existem hoje, que a gente pode olhar na vida cristã, boa parte de nós temos essa lógica operando. Vou dar um exemplo bem prático. Qual foi a última vez que você orou, que você fez uma oração, só porque você queria ter um relacionamento com o seu Pai do céu? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque talvez você não está orando porque você quer conversar com seu Pai. Talvez você esteja orando porque você está utilizando o elemento oração para ter um benefício espiritual ou material
uma casa, um carro, uma resposta, para no final das contas ter o benefício, a resposta para solucionar um problema seu. Ou seja, Deus não é o fim, Deus é um meio. Deus não é um fim, Deus é um meio. Então a oração, que é o elemento que Deus deu, ele está servindo não para você viver a vontade de Deus, que é um relacionamento com Ele. A oração, que é o elemento que Deus deu, está servindo apenas para você usar Deus ao seu favor. Querido, querida, eu não estou dizendo que você não pode pedir a Deus. É claro que você pode, Deus é seu Pai. Mas a partir do momento em que você usa a oração apenas para que Deus seja um banco onde você só se volta para Ele para sacar coisas, você está sendo um religioso. Deus, Ele te escolheu, te salvou para que você viva uma vida de relacionamento com Ele. Prioritariamente a sua vida com Deus é um relacionamento, onde aí você pode pedir coisas e que Ele, como um Pai generoso, te dará. E não você viver uma vida de pedinte, porque aí Deus não é seu Pai. Aí Deus é um gênio da lâmpada. Aí Deus não é o fim último da sua vida. Ele é um meio para que você alcance coisas. Aí a lógica que você está vivendo é uma lógica de religioso. A lógica da religiosidade e não a vida de um filho de Deus. Assim como a oração pode ser o jejum. Sabe a coisa mais errada que as pessoas fazem com o jejum? Vou jejuar para alcançar um emprego. Ou jejuar para ter um carro. Ou jejuar para... Misericórdia. A gente só pode jejuar para uma coisa, para se humilhar diante de Deus. Porque o jejum é uma moeda de troca? Eu jejuo para Deus me dar algo? Desde quando o jejum é moeda de troca? Deus precisa de um jejum para me dar alguma coisa? Então, é um tipo de lógica que a gente, sem perceber, está operando, que é uma lógica de religioso, de usar um elemento para, no final das contas, fazer o nosso nome, porque quando a gente é abençoado, a gente levanta a voz e diz, olha, consegui tal coisa, e as pessoas nos veem como abençoados. Ou seja, o nosso nome é elevado. A gente diz que, olha, Deus nos deu, mas no final das contas as pessoas nos veem como abençoados. Porque quando a gente fala, a gente diz que a gente pagou o preço, como? Jejuando, orando. Então, no final das contas, não foi pela graça do favor não merecido, mas foi porque eu fiz aquelas coisas. Entende que a gente acaba chamando a glória pra gente? Eu sei que muitas vezes não foi por querer, querido, que você está fazendo isso, mas a gente acaba não meditando nessas coisas e operando dentro da lógica da religiosidade. É por isso que você está fazendo esse treinamento, para você se despertar dessas coisas e sair dessa lógica, porque você certamente já se questionou em várias coisas, já se percebeu em vários momentos e você está querendo viver uma vida intensa com Deus, uma vida íntegra, inteira, verdadeira. Uma vida como um filho de Deus, uma vida como a de Jesus. Então saia dessa lógica da religiosidade. Viva com Deus pelo que Ele é, só para Ele. Se Deus não tivesse nada para te oferecer, você viveria só para Ele? Deus, claro que tem para te oferecer. Mas isso não tem que ser a prioridade da sua vida. Você tem que viver para Deus, porque Ele é o tesouro da sua vida. Isso te basta. Deus te basta. A vontade de Deus te basta. E as outras coisas, Ele te acrescentará segundo a vontade dEle. Tá ok? Vamos continuar nessa caminhada final para que a gente conclua esse treinamento sobre religiosidade.